Começando a aula de hoje, eu vou fazer a correção da atividade da aula de ontem, que era sobre combinação simples. A primeira questão pedia para a gente calcular, na letra A, uma combinação de 6 tomado 1 a 1, tomada 1 a 1. Aplicando aí a fórmula da combinação, a combinação de 6 tomado 1 a 1 é 6 fatorial sobre 1 fatorial multiplicado por 6 menos 1 fatorial. Relembrando, a gente viu pela fórmula da combinação que eu pego o primeiro valor, coloco o fatorial dele em cima, o segundo valor, o fatorial dele embaixo, e ainda embaixo o fatorial da diferença entre eles. Por isso ficou o 6 em cima, o 1 embaixo e 6 menos 1 embaixo também. 6 menos 1 dá 5, então isso fica 6 fatorial sobre 1 fatorial vezes 5 fatorial. Desenvolvo o 6 até o 5. Como 1 fatorial dá 1, eu já tirei o 1 que não vai alterar o resultado no produto. Cancelando o 5 fatorial, eu tenho então que a combinação de 6 tomado 1 a 1 é 6. A letra B, combinação de 7 tomado 0 a 0. Bem, aplicando a definição de combinação, nós vamos ter que a combinação de 7 tomado 0 a 0 é 7 fatorial sobre 0 fatorial vezes 7 menos 0 fatorial. Como 7 menos 0 dá 7, então isso é 7 fatorial sobre 0 fatorial é 1 vezes 7 fatorial. Lembrando que esse 1 é a mesma coisa que 1 fatorial, mas eu não precisaria ter colocado o símbolo de fatorial aí do lado. Poderia ter colocado só 1 mesmo. Bem, quando eu cancelar 7 fatorial com 7 fatorial, o resultado é igual a 1. Portanto, uma combinação de 7 tomado 0 a 0 é 1. Bem, eu aproveito aqui para já dar uma dica. Toda combinação tomado 0 a 0, o resultado é 1. Por exemplo, a combinação de 10 tomado 0 a 0 é 1. Combinação de 500 tomado 0 a 0 é 1 e assim por diante. Toda combinação tomado 1 a 1, o resultado é o todo. Por exemplo, a combinação de 6 tomado 1 a 1, o resultado foi o todo, que foi o 6. A combinação de 10 tomado 1 a 1, o resultado vai dar 10. A combinação de 25 tomado 1 a 1, o resultado é 25. E assim por diante. São detalhes que, se a gente pegar o macete, vai facilitar quando a gente tiver que fazer um cálculo maior envolvendo esse tipo de combinação. A letra C traz uma combinação de 5 tomado 5 a 5. Aplicando aí a definição de combinação, isso vai ser 5 fatorial sobre 5 fatorial multiplicado por 5 menos 5 fatorial. Lembrando que 5 menos 5 dá 0, então fica 5 fatorial sobre 5 fatorial vezes 0 fatorial. 0 fatorial é 1, e aí, claro, ficou aí 5 fatorial sobre 5 fatorial. Quando eu cancelar, o resultado vai dar 1. Portanto, a combinação de 5 tomado 5 a 5 é 1. Aí eu já aproveito para dar outra dica. Toda combinação onde a parte for igual ao todo, o resultado é 1. Isso eu já havia falado na explicação da aula anterior, mas repetindo. Então, a combinação de 10 tomado 10 a 10, o resultado é 1 também. Combinação de 20 tomado 20 a 20, o resultado é 1. E por aí vai. A letra D, combinação de 10 tomado 2 a 2. Pela fórmula da combinação, isso é 10 fatorial sobre 2 fatorial multiplicado por 10 menos 2 fatorial. Lembrando que 10 menos 2 dá 8, então isso é 10 fatorial. 2 fatorial dá 2, eu já resolvi, vezes 8 fatorial. Desenvolvo o 10 até chegar no 8 fatorial. Agora eu cancelo o 8 fatorial e sobrou 10 vezes 9 sobre 2. 10 vezes 9 dá 90, dividido para 2 dá 45. Portanto, a combinação de 10 tomado 2 a 2 é 45. É o que vai aparecer logo aqui em seguida. Segunda questão. Calcule o valor da expressão. A expressão é essa. X é igual a 3 vezes um arranjo de 10 tomado 2 a 2, menos 2 vezes uma permutação de 4, mais a combinação de 10 tomado 1 a 1. Vamos resolver cada operação dessa aí. Então, x é igual a 3 vezes o arranjo de 10 tomado 2 a 2 é 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. Menos 2 vezes a permutação de 4 é 4 fatorial. Mais a combinação de 10 tomado 1 a 1 é 10 fatorial sobre 1 fatorial que multiplica 10 menos 1 fatorial.
Vamos agora resolver o que está entre parênteses. Então 10 menos 2 dá 8 fatorial. Logo fica 3 vezes 10 fatorial sobre 8 fatorial. Menos 2 vezes 4 fatorial. 1 fatorial dá 1, eu já coloquei logo em seguida. E 10 menos 1 dá 9 fatorial. Tudo isso embaixo do 10 fatorial. Na primeira fração, desenvolvo o 10 até o 8. E na segunda fração, desenvolvo o 10 até o 9. Cancela os 8 fatoriais. Cancela os 9 fatoriais. E lembrando que 4 fatorial eu desenvolvi 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bem, cancelando, então sobrou x igual a 3 vezes 10 vezes 9, menos 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, mais, quando eu cortei os 9 fatoriais, sobrou só o 10. Na primeira parcela aí do produto, 3 vezes 10 vezes 9 dá 270, menos, na segunda parcela do produto, 2 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 48, negativo que tem um menos antes, mais 10. Então agora 270 menos 48 dá 222, com mais 10, 232. Portanto, x é igual a 232. Terceira questão. Resolva a equação. 11 vezes uma combinação de x tomado 2 a 2 é uma combinação de x mais 2 tomado 4 a 4. Como a gente fez naquele exemplo que eu expliquei ontem, é só a gente aplicar a definição de combinação e substituir. Então fica 11 vezes a combinação de x tomado 2 a 2 é x fatorial sobre 2 fatorial que multiplica x menos 2 fatorial. Isso é igual. A combinação de x mais 2 tomado 4 a 4 é x mais 2 fatorial sobre 4 fatorial multiplicado por x mais 2 menos 4 fatorial. Eu vou dar uma organizada primeiro aí no x mais 2 menos 4. Só isso que eu vou fazer, o restante eu vou repetir por enquanto. Quando eu pegar 2 menos 4, dá menos 2. Então x mais 2 menos 4, na verdade é x menos 2 fatorial. Agora ficou mais fácil de a gente observar. E aí eu posso desenvolver o x até o x menos 2. E posso desenvolver o x mais 2 até o x menos 2. Vai ficar então 11 vezes x menos 1 vezes x menos 2 sobre o 2 fatorial, que é 2, vezes x menos 2 fatorial. Igual x mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 1 vezes x menos 2 fatorial. Sobre 4 fatorial, que é 24, vezes x menos 2 fatorial. O que é que eu faço agora? Cancela os fatoriais. Cancelando os fatoriais, sobrou 11, que multiplica x vezes x menos 1 sobre 2, é igual a x mais 2 vezes x mais 1 vezes x menos 1 sobre 24. Bem, agora observem que nas duas frações eu tenho x vezes x menos 1. Se eu tenho nas duas frações x vezes x menos 1, eu posso então cancelar x vezes x menos 1. Sobrou o 11, que multiplicava a primeira fração sobre 2, é igual, na segunda fração sobrou x mais 2 vezes x mais 1 sobre 24. E aí agora está mais simples. Eu posso agora simplificar o 2 e o 24 por 2. Então fica 11 sobre 1 é igual a x mais 2 vezes x mais 1 sobre 12. Faz agora produto dos meios pelos extremos. Então x mais 2 vezes x mais 1 é igual a 11 vezes 12. Distribui, faz aí o chuveirinho. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x. 2 vezes x dá 2x. 2 vezes 1 dá 2. Isso é igual a 132, que é o produto do 11 vezes 12. Agora eu vou jogar o 132 para o começo, para poder igualar a zero. Repetir o x ao quadrado. X mais 2x dá 3x. Repetiu mais 2 e o 132 passou negativo para eu poder igualar a zero. Juntando 2 menos 132 dá menos 130. Então a gente obtém a equação do segundo grau, x ao quadrado mais 3x menos 130 igual a zero. Essa equação do segundo grau você pode resolver de cabeça ou pode resolver por delta e bhaskara. Independente de como você resolva, vai obter x igual a menos 13 ou x igual a 10.
E aí, claro, como não convém para nós fatorial de um número negativo, a única resposta que convém, que vai ser a solução da minha equação, é x igual a 10. Questão número 4. Agora a gente começa as questões de interpretação de situação-problema. No final de uma reunião, foram trocados 28 apertos de mão. Sabendo-se que cada pessoa cumprimentou todas as outras, quantas pessoas havia nessa reunião? Bem, sejam N as pessoas na reunião. Vamos supor que tinha N pessoas na reunião. O total de apertos de mão ele é uma combinação de N tomado 2 a 2. Por que é uma combinação de N tomado 2 a 2? Porque na hora que as pessoas vão se cumprimentar, dentre as N pessoas, 2 estão ali apertando a mão. Bem, por que é uma combinação e não um arranjo? A ordem não importa. Por exemplo, se o José cumprimentar a Maria, é a mesma coisa que a Maria cumprimentar o José. Se a ordem não importa, é uma combinação. As N pessoas se cumprimentam 2 a 2, portanto, combinação de N tomado 2 a 2. Essa combinação vai me dar o total de apertos de mão. Como foram 28 apertos de mão, eu digo que a combinação de N tomado 2 a 2 é 28. Agora aplique a definição de combinação. Vai ficar combinação de N tomado 2 a 2 é N fatorial sobre 2 fatorial que multiplica N menos 2 fatorial. Isso é igual a 28. Desenvolve do N até chegar no N menos 2 fatorial. Então fica N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes N menos 2 fatorial. Isso é igual a 28. Cancela N menos 2 fatorial. Ficou N vezes N menos 1 sobre 2 é igual a 28. Faz aí produto dos meios pelos extremos. Então N vezes N menos 1 é 2 vezes 28, que é 56. Distribui N vezes N dá N ao quadrado. N vezes menos 1 dá menos N. Passa o menos 56 para o primeiro membro e iguala a zero. Essa equação do segundo grau você resolve. Resolvendo ela por delta e Bhaskara, por exemplo, a gente encontra que o N é igual a menos 7 ou o N é igual a 8. Quem não souber, faz aí de cabeça, faz aí direitinho fórmula de delta e Bhaskara que dá certo. Bem, mas o N, eu disse que era o número de pessoas na reunião. Não tem como você ter uma quantidade negativa de pessoas na reunião. Portanto, a única resposta que convém, N é igual a 8. Logo, havia 8 pessoas na reunião. Todas essas pessoas se cumprimentaram entre si, dando um total aí de 28 apertos de mão. Quinta questão. Em uma competição entre 10 participantes, determine o número de possibilidades que podem ser formadas entre os 4 primeiros colocados. Entendam, eu só quero dizer os 4 primeiros. Eu não quero a ordem de colocação. Eu vou aqui chutar dentre os 10 quem são os 4 que ficam em primeiro lugar, independente de ter chegado em primeiro, em segundo, em terceiro ou em quarto. Eu vou apenas formar um grupo, formar um pódio de 4 pessoas. Como eu vou formar um pódio de 4 pessoas, independente da classificação, a ordem não importa. Então, se a ordem não importa, trata-se de uma combinação. Das 10 pessoas, eu escolho 4 para o meu pódio. Então, aí se trata de uma combinação de 10 tomado 4 a 4. Pela fórmula da combinação, eu pego 10 fatorial sobre 4 fatorial vezes 6 fatorial. Lembrando que o 6 é porque eu vou pegar 10 menos 4. Desenvolvo o 10 até chegar no 6, que está mais perto. Então fica 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Sobre, como eu vou cancelar o 6 fatorial, eu desenvolvo o 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que eu faço agora? Eu faço o seguinte, para facilitar a minha vida, eu repito 10, eu pego o 9 dividido para 3, vai dar 3, por isso que apareceu um 3 aí do lado do 10. Observem que 4 vezes 2 é 8, então eu corto o 8 com o 4 vezes 2, cortei o 6 fatorial com o 6 fatorial, então não sobrou ninguém embaixo, por isso que eu coloco um embaixo, e em cima sobrou apenas 10 vezes 3 vezes 7. Como 10 vezes 3 vezes 7 dá 210, então nós temos 210 comissões diferentes que eu posso formar com os 4 primeiros colocados dentre os 10 participantes que participam de uma competição.
Sexta questão. Uma urna contém 5 bolas de cores distintas. As cores são preta, azul, branca, verde e amarela. Calcule as possibilidades diferentes. Na letra A de se retirarmos 3 bolas de uma só vez. Pessoal, na hora que eu retiro 3 bolas de uma só vez, não interessa a ordem. Por que não interessa a ordem? Porque como elas foram tiradas todas de uma vez, não tem a primeira nem a segunda, por exemplo. Vieram todas juntas. Como a ordem não interessa, isso aí se configura como uma combinação de 5 tomado 3 a 3. Eu tenho 5 bolas de cores diferentes, eu vou pegar 3 e a ordem não é importante. Então, resolvendo a combinação de 5 tomado 3 a 3, isso é 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 5 menos 3 fatorial. Como 5 menos 3 dá 2, então isso é 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Desenvolvo o 5 até chegar no 3, então é 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, e 2 fatorial é 2. Agora eu cancelo os 3 fatorial, sobrou 5 vezes 4 dividido para 2. 5 vezes 4 dá 20, 20 dividido para 2 dá 10, então nós temos 10 maneiras de pegar 3 bolas de um total de 5 bolas de uma vez. A letra B. Se retirarmos 3 bolas, uma de cada vez, e recolocando na urna as sorteadas. Na letra B, mudou agora a nossa configuração. Por quê? Primeira coisa que muda é que pode repetir bola. Já que eu vou recolocar a bola na urna, eu tiro uma bola, olho a cor, boto ela de volta na urna. Tiro de novo. Na hora que eu vou tirar de novo, aquela bola que eu já retirei, ela pode ser retirada de novo. Então agora pode haver repetição. Além de poder haver repetição, nós vamos ter uma ordem de retirada. Tem a bola que eu tiro primeiro, tem a bola que eu tiro depois, por aí vai. Então essa letra B, ela não é, de forma alguma, combinação. O que eu faço na letra B? Eu posso fazer, por exemplo, bem mais fácil, princípio multiplicativo. Na hora que eu vou retirar cada bola, eu tenho 5 opções de bola para retirar, porque tem reposição. Então na hora que eu meto a mão lá na urna, cada vez que eu coloco a mão, tem 5 bolas lá à minha disposição para eu retirar. Então nós vamos ter 5 opções para a primeira bola, 5 opções para a segunda e 5 opções para a terceira. Aplicando o princípio multiplicativo, eu tenho que 5 vezes 5 vezes 5 dá um total de 125 maneiras de retirar 3 bolas dessa urna, claro, recolocando de volta, recolocando na urna a bola que eu já havia retirado. Sétima questão. Quantas retas são determinadas por 7 pontos coplanares, dos quais 3 estão em linha reta? Eu fiz um exemplo ontem, na aula de ontem, também com reta. Essa questão, nesse item A, ela aborda a mesma situação. É só a gente relembrar como foi que eu fiz ontem e trabalhar com esses valores. Lembrem, para que eu pegue a partir desses 7 pontos, para que eu forme uma reta, eu tenho que escolher 2 e ligar esses 2. Na hora que eu escolho 2 para ligar, a ordem de escolha não é importante pelo motivo que eu já expliquei ontem, né? Então aí se trata de uma combinação de 7 tomado 2 a 2. Só que eu tenho que tomar cuidado que tem 3 desses pontos que estão em linha reta. Então tem reta aí que está sendo contado mais de uma vez. Desse modo, então, nós vamos ter que retirar as combinações desses 3 pontos tomado 2 a 2. Ou seja, eu vou ter que retirar a possibilidade de eu escolher 2 desses 3 pontos que estão em linha reta e contar eles mais de uma vez. Então eu retiro uma combinação de 3 tomado 2 a 2. Aí tem aquele detalhe final. Na hora que eu pego e retiro essa combinação de 3 tomado 2 a 2, eu tirei todo mundo que estava em linha reta sobre esses 3 pontos. Como eu tirei todo mundo, eu tenho que recolocar essa reta. Então eu tenho que somar 1. Certo? Desse modo, então, a gente vai pegar aí uma combinação de 7 tomado 2 a 2, que é o total de maneiras de escolher 2 entre os 7 pontos, retirar a combinação de 3 tomado 2 a 2, que é retirar aqueles pontos que estão alinhados, mais 1, que é possibilitar, que é acrescentar, no caso, a única reta formada por esses 3 pontos alinhados. Resolvendo, a combinação de 7 tomado 2 a 2 é 7 fatorial sobre 2 fatorial vezes 5 fatorial, menos
A combinação de 3 tomado 2 a 2 é 3 fatorial sobre 2 fatorial vezes 1 fatorial, mais 1. Desenvolve o 7 até chegar no 5, desenvolve o 3 até chegar no 2. 2 fatorial dá 2, 1 fatorial dá 1. É o que nós temos agora na linha de baixo. Cancela os fatoriais, sobrou 7 vezes 6 dividido para 2, menos 3 sobre 1, mais 1. 7 vezes 6 dá 42, dividido para 2 dá 21, menos 3 dividido para 1 dá 3, mais 1. 21 menos 3 dá 18, 18 mais 1 dá 19. Portanto, se nós temos 7 pontos no mesmo plano, 7 pontos coplanares, dos quais 3 estão em linha reta, se eu for escolher 2 para formar retas a partir desses pontos, é possível a gente formar um total de 19 retas. A letra B. Calcule o número de diagonais de um decágono regular. Eu fiz um exemplo também falando de cálculo do número de diagonais. O que eu disse? Para a gente calcular o número de diagonais, eu pego, dentre o total de vértices daquele polígono, que no caso aí do decágono são 10, eu escolho 2 para ligar. Então isso é uma combinação de 10 tomado 2 a 2, porque na hora que eu ligo, por exemplo, o vértice B ao vértice C, é a mesma coisa que ligar o C ao B, por exemplo. A ordem não importa. Só que eu devo estar atento que alguns desses vértices que eu ligo, eles vão formar lados do decágono e não formar diagonais. Então o que é que eu tenho que fazer? Como nessa contagem da combinação de 10 tomado 2 a 2 estão contados também os lados do decágono, eu tenho que subtrair a quantidade de lado. O decágono tem 10 lados. Então, na verdade, eu pego uma combinação de 10 tomado 2 a 2 menos os 10 lados do decágono. O que sobra é só diagonal. Aplicando aí a fórmula da combinação, a combinação de 10 tomado 2 a 2 é 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 8 fatorial. Lembrando que o 8 é 10 menos 2. Isso aí menos o 10. Desenvolve o 10 fatorial até o 8. 2 fatorial dá 2, menos o 10. Cancela os 8 fatoriais. Sobrou 10 vezes 9 dividido para 2, menos o 10. 10 vezes 9 dá 90, dividido para 2 dá 45. 45 menos 10 dá 35. De maneira que eu posso afirmar que o decágono ele tem 35 diagonais. Oitava questão. Retirando-se 5 cartas de um baralho de 52 cartas, quantas possibilidades existem de saírem 3 valetes nessa retirada? Vamos lá então raciocinar. Nós devemos retirar 3 valetes e 2 não valetes. Por quê? Porque eu vou retirar 5 cartas. Dessas 5 cartas, eu quero que 3 sejam valetes. Então, se 3 são valetes, 2 são não valetes. Bem, se eu vou tirar 3 valetes e 2 cartas que não são valetes, imaginemos agora da seguinte maneira. Trata-se de uma combinação. Por que isso aí é uma combinação? Porque não interessa a ordem que eu retirei a carta. Por exemplo, o valete pode ter vindo na primeira carta, na quinta carta, na quarta carta. O importante é vir a quantidade que eu quero. A quantidade de valete e a quantidade de não valete. Então, como o que interessa é a quantidade e não a ordem, isso aí se trata de uma combinação. Na verdade, não só de uma combinação, mas de uma combinação a gente vai já ver. O baralho ele tem 4 valetes. Dos 4 valetes, eu quero retirar 3. Então, isso aí é uma combinação de 4 tomado 3 a 3. Mas entendam, o fato de 4 valetes eu retirar 3 não me garante que eu já formei meu grupo. Porque eu tenho que pensar também naquelas cartas que não vão ser valetes. Eu vou retirar 5 cartas. Dessas 5 eu tirei 3 valetes. E as outras 2? Eu tenho que garantir que as outras 2 não sejam valetes. Bora pensar. O baralho ele tem 52 cartas. Dessas 52 são 4 valetes. Então são 48 cartas no baralho que não são valetes. Dessas 48 eu tenho que retirar 2. Então isso é uma combinação de 48 tomado 2 a 2. Ou seja, eu tiro 3 valetes, que é uma combinação de 4 tomado 3 a 3, e eu tiro 2 cartas que não são valetes, que é uma combinação de 48 tomado 2 a 2. Como eu estou utilizando o i, eu vou ter que multiplicar essas combinações. Na combinatória, toda vez que eu uso o i, tem que multiplicar.
Então a combinação de 4 tomado 3A3 é 4 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1 fatorial. A combinação de 48 tomado 2A2 é 48 fatorial sobre 2 fatorial vezes 46 fatorial. Desenvolve o 4 até o 3, desenvolve o 48 até o 46, então fica 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 1, que é o valor do 1 fatorial, vezes 48 vezes 47 vezes 46 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 46 fatorial. Cancela os fatoriais, então sobrou 4 sobre 1 vezes 48 vezes 47 sobre 2. 4 sobre 1 dá 4, 48 vezes 47 sobre 2 dá 1128. Multiplicado por 4, nós temos então 4.512 possibilidades de você retirar aí 5 cartas de um baralho, dessas 5 cartas sendo 3 valetes e aí como consequência 2 não valetes. Dessa forma, então, eu finalizo a correção da aula de ontem. Logo em seguida, eu continuo ainda vendo combinação. Combinação é um conteúdo um pouco mais detalhado. Só que a gente vai falar de outras formas de combinação, de outras maneiras de resolver situações que envolvem combinação também.